Não tem remédio que vai tratar a alergia alimentar se você não excluir o alimento que está causando alergia. Eu já tenho... Nosso tema de hoje é como saber se meu filho é APLV ou tem APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Como é que faz para saber? Você aí, mamãe, tá desconfiando, tá em dúvida se aquele sintoma que seu filho tem porque ele pode ter uma APLV. Como é que você faz para saber, né? Como que eu sei se meu filho tem APLV? Na maioria das vezes a gente busca essas informações, né, sobre as alergias alimentares diversas, não só a APLV, na internet. E aí na internet a gente encontra informações diversas também, né? Algumas verdadeiras, outras nem tanto. E algumas são meias verdades, né? Não leva em consideração algumas... Enfim, alguns detalhes importantes. Então, hoje eu vou falar para vocês como saber se o seu filho é APLV. Muitas mamães têm essa dúvida e tem um outro detalhe importante que eu já até comentei com vocês aqui também. Muitos sintomas da alergia, né, não só a APLV, mas as alergias alimentares de um modo geral, são muito fáceis de confundir, né, de serem confundidos com algumas doenças e vice-versa. Às vezes a gente pensa que é uma doença e na verdade é a alergia. E às vezes a gente pensa que é alergia e é uma doença, porque tem sintomas muito parecidos, né? Então, como afinal a gente vai saber? A gente fala muito da APLV, né? Eu principalmente falo bastante aqui no canal, embora minha especialidade seja em alergias alimentares de um modo geral, a gente fala bastante de APLV, porque ela é responsável pela grande maioria dos casos de alergia em bebês e crianças, né? Já falei isso para vocês também. Então, estima-se que de 2 a 3% da população infantil tenha APLV, tá? Ou tem, ou vai desenvolver, né? E normalmente os sintomas da APLV, ou se a criança for ter APLV realmente, aparece ainda no primeiro ano de vida. Normalmente aparece na primeira infância e no primeiro ano de vida, tá? Então, por isso que a gente enfatiza muito quando vai falar de APLV, a gente fala muito do bebê, da criança, porque a grande maioria dos casos acontece em bebês e crianças com 1 aninho de idade, tá? Então, de 2 a 3% pode parecer uma porcentagem pequena, mas é bastante representativa, principalmente por conta de todas as dificuldades que as mamães encontram, tanto de diagnóstico quanto de saber os alimentos que pode comer, né? A live passada foi para falar para vocês sobre o que a mamãe que amamenta um bebê APLV ou com uma alergia alimentar pode comer. A gente falou também sobre o que a criança que é alérgica pode comer e assim por diante, porque existe muito erro de diagnóstico, muito erro na hora de passar informação, tratamento, às vezes informações incompletas. Então tudo isso causa muita dificuldade quando se trata de alergia alimentar. Então essa porcentagem é uma porcentagem bastante significativa, até porque se você for pensar em 2 a 3% da população, é gente pra caramba, né? E a gente nunca espera que um bebê ou uma criança vai ter alergia de leite, né? Ainda que seja leite de vaca. Bom, então ela é a mais comum, tá? 2 a 3% das crianças apresentam ou vão apresentar a APLV, alergia à proteína ao leite de vaca. E mesmo sabendo que 80%, ou seja, grande parte dessas crianças vão desenvolver a tolerância pelo leite, né? Vão desenvolver a cura, vão diminuir essa hipersensibilidade ao leite. A gente tem observado, na verdade, nos dias mais atuais, que esse desenvolvimento dessa tolerância, ele está acontecendo cada vez mais tarde. Então, quando a gente estuda, né, nas especializações que eu já fiz, nos cursos e etc, sobre alergia alimentar, a gente vê que é muito comum as crianças, especialmente as crianças com APLV, desenvolverem uma espécie de autocura, sabe? Elas acabam realmente desenvolvendo, ou melhor, diminuindo a hipersensibilidade delas ao leite de vaca e deixando então de ter a APLV com o tempo. E é claro que para que isso realmente aconteça, né, para garantir que isso aconteça ou para diminuir o tempo, né, que a criança vai alcançar essa cura, é claro que a gente precisa fazer o tratamento correto. Mas o fato é que 80% das crianças, ou seja, uma grande parte, vai desenvolver a cura sim.
Só que há pouco tempo atrás, ou há um tempo atrás, a gente via que era muito comum essas crianças desenvolverem a cura ainda na primeira infância. Então, se a criança apresentava sintomas ainda no primeiro ano de idade, até completar uns 3 aninhos, a maioria delas já tinha desenvolvido a cura, ou tinha desenvolvido uma dessensibilização, né? Tinha dessensibilizado ou diminuído essa hipersensibilidade ao leite. Hoje em dia, a gente vê que isso está acontecendo de uma forma cada vez mais tarde, cada vez mais lenta, na verdade. Então, hoje ainda é comum a gente encontrar crianças que já têm 5 anos, 6 anos, 7 anos, que ainda não desenvolveu a cura, né? E talvez essa porcentagem até diminua por esse motivo. Por quê? Porque a gente abusa demais, né, dos alimentos industrializados, enfim, essas coisas que eu já até comentei com vocês em outras lives, né? Abuso de alimentos industrializados, exposição precoce das crianças, dos bebês, né? Especialmente a alimentos que não são leite materno. E soma-se a isso muitos erros de diagnóstico, ou diagnósticos feitos de forma errada, a falta de profissionais especializados e principalmente a orientação errada ou incompleta sobre o tratamento. Então, se esse é o seu caso, assiste esse vídeo até o final. Se você está desconfiando aí que é o caso do seu filho, assiste esse vídeo até o final, porque o diagnóstico correto, identificar os sintomas, né, procurar um profissional especializado para fazer esse diagnóstico vai fazer toda a diferença para garantir que o seu filho faça parte dessa porcentagem que vai diminuir a hipersensibilidade ou desenvolver a autocura, e principalmente para você diminuir o período que isso vai acontecer. Porque ainda que a criança, vamos supor que existisse uma forma da gente ter certeza que a criança vai desenvolver a autocura, porque não existe, tá? Então vamos imaginar que tivesse, ainda que a gente tenha certeza de que vai acontecer essa autocura, a gente não tem como saber o tempo. Então muitas mães perguntam assim pra mim: mas quanto tempo vai demorar pro meu filho se curar? Ou pro meu filho diminuir essa hipersensibilidade, né? Pelo menos ele não ser tão sensível. Quanto tempo dura depois que eu estiver fazendo o tratamento? A gente não tem como medir isso. Mas uma coisa que eu posso garantir pra vocês é que quando se faz o tratamento correto de exclusão, aquele todo detalhado que eu também já comentei aqui com vocês, que não é só excluir o leite e derivados, você diminui bastante, né? Encurta bastante esse tempo e aumenta as chances de que essa criança realmente faça parte desses 80% que desenvolvem a cura, tá? Então, por isso é super importante fazer o tratamento correto. A gente precisa, num primeiro lugar, prestar atenção nos possíveis sintomas que a criança pode ter, porque assim, ao mesmo tempo que alguns sintomas são muito característicos, né, da alergia, assim mesmo podem não ser de alergia, existe o contrário, como eu acabei de comentar com vocês aqui no comecinho da live. E aí é importante você saber também que não existe um único exame capaz, né, um exame laboratorial capaz de fechar um diagnóstico sozinho. Mas é importante vocês saberem isso, porque às vezes as mamães vão no médico, né, procura lá o alergista, o pediatra, o gastropediatra, na esperança de que ele mande você fazer um exame e aquele exame já vem se é sim ou não, positivo ou negativo. E não é assim que funciona quando o assunto é alergia alimentar. Então a primeira coisa, é importante você saber que não existe esse exame laboratorial, que sozinho vai fechar um diagnóstico de alergia alimentar. Os exames laboratoriais, quando a gente fala isso, a gente quer dizer aqueles exames que a gente faz no laboratório, exame de sangue, exame de urina, né? No caso da alergia alimentar, é mais o exame de sangue ou aquele exame na pele, né? Que é um exame de provocação da pele, onde coloca o alérgeno, né, que a gente está desconfiando na pele, e através da reação da pele a gente vai medir se é positiva ou não a alergia, aquele determinado alérgeno, tá? Esses então a gente chama de exame laboratorial, e esses exames sozinhos eles não vão fechar diagnóstico. Então não adianta a mamãe ir depois desesperada naqueles grupos que tem aí que falam de alergia, falar: ai, meu filho deu isso no exame, será que é isso ou aquilo? Ai, o meu filho deu isso no exame, o médico mandou eu cortar 10 alimentos diferentes. Tá errado, não é assim que faz diagnóstico de alergia alimentar. Não pode ser feito somente com o exame de sangue.
né? E aí você vai falar assim pra mim, nossa, Isa, mas pra que então que o médico pede pra eu fazer um exame de laboratório? Eu vou lá, pago caro muitas vezes, né? Quando a mamãe não tem aí um sistema de saúde, um plano de saúde, pago caro pra fazer o bendito do exame e o exame não serve pra nada. Calma, não é bem assim. Eu não disse que ele não serve, eu disse que ele sozinho não fecha o diagnóstico. A gente precisa investigar também a possibilidade da alergia alimentar, tá? Então, a gente quando utiliza um exame laboratorial para diagnóstico de alergia, ele vai servir apenas para dar um norte para o profissional, ou seja, para ele saber melhor como ele vai fazer as outras investigações, né? Sendo esse exame negativo ou positivo, e vai servir também para identificar o tipo de resposta que o organismo está tendo de alergia. Mas por que eu tô dizendo então que ele não funciona sozinho, né? Como eu sempre falo para vocês, a alergia alimentar ela é uma caixinha de surpresas por conta de todas essas variáveis, né? E a gente tem inclusive variáveis de sintomas. Deixa eu só falar um pouquinho para vocês antes de eu falar aqui dos sintomas. Deixa eu falar para vocês explicar melhor por que o exame laboratorial sozinho não fecha o diagnóstico. Porque a gente tem, né? A gente já sabe que a alergia alimentar, vocês que me acompanham aqui há mais tempo com certeza sabem disso, a alergia alimentar está relacionada com uma resposta do nosso sistema imunológico. Então, o que acontece? Eu como um determinado alimento, né? Já que nós estamos falando de APLV, eu como a proteína do leite de vaca, né? Tomo alguma coisa que tenha leite de vaca, seja o leite ou na receita, enfim, tenho contato com essa proteína e o meu organismo, o meu sistema imunológico pensa, né? Ele acredita que essa proteína é um intruso que vai fazer mal pro meu organismo e aí manda anticorpos para combater esta proteína como se ela fosse aí uma bactéria, um vírus ou qualquer coisa do tipo. Só que essa não é a única forma do organismo combater esse intruso. Pode ser que o organismo não use anticorpos para isso, pode ser que ele use outros mecanismos, né? A gente tem aí mecanismos celulares, a gente tem as alergias mistas. E por que eu tô dizendo isso? Porque a resposta do exame laboratorial vai depender do tipo de mecanismo que o corpo está usando para combater essa alergia. Ou, em outras palavras, só vai aparecer no exame de sangue ou de pele quando o mecanismo usado pelo meu organismo para combater aquele intruso, que no caso aí é a proteína, né? Quando ele usa o anticorpo. Quando ele usa anticorpos, que aí a gente chama de alergia IgE mediada, aí vai aparecer no exame de sangue. Mas e quando ele não usa? E se o meu organismo, ou melhor, o organismo do seu filho, do seu bebê, não estiver usando este mecanismo? O que inclusive é muito comum, principalmente em alergia de bebê, já que os bebezinhos ainda estão formando anticorpos, ainda estão amadurecendo o sistema imunológico. Então eles usam de outros artifícios, ou melhor, o organismo usa de outros artifícios para combater, né, outros mecanismos para combater esse intruso. E aí não vai aparecer no exame de sangue. E aí o que acontece? Faz um exame de sangue específico aí para a proteína do leite, e aí dá negativo. O exame de sangue vem negativo. Aí a mamãe pira, né? Fala, meu Deus, como assim o exame deu negativo se o meu filho claramente tem sintomas? Se ele deu negativo, não quer dizer que seu filho não tem APLV, quer dizer que ele não tem uma APLV IgE mediada, ou seja, aquela que manda anticorpos para combater a proteína do leite que o organismo está achando que é um intruso. Então é por isso que exames laboratoriais não fecham diagnóstico sozinho, tá? Ele serve só para dar um norte. Tá bom? Para o profissional investigar, para ele saber melhor onde ele vai investigar, entendeu? Até para pedir o próprio exame de sangue, o médico, ele usa, né? Ele usa a história clínica do paciente. Se é um paciente que procura o médico desconfiando de alergia à proteína do leite de vaca, e aí a mãe, ele vai perguntar para essa mãe o que está acontecendo, o que tem de sintoma, o que você percebeu, né? E a mãe conta toda aquela história. Aí se o médico de fato também desconfiar dessa alergia, ele vai pedir anticorpos específicos para esta alergia e que podem dar positivo ou não. E o fato de não dar positivo não significa que seu bebê não tem alergia. Ele pode ter uma alergia que não usa anticorpos como mecanismo de combate ao alérgeno, tá? Então,
Aí você vai me perguntar assim, nossa, mas aí como é que eu faço se não tem exame? A gente tem outras formas de diagnosticar essa alergia. Por isso que é importante você procurar um profissional especializado em alergia alimentar. Tá? Por isso que é importante, porque aquele profissional que está muito acostumado com esse mecanismo de usar só exame, de usar medicamento para tratamento, não vai resolver o seu problema, ou às vezes não vai fazer um diagnóstico adequado, né? Outra coisa também que vale a pena comentar aqui, quando a gente fala de exames laboratoriais, a maioria dos exames de sangue, quando pedem para medir anticorpos relacionados à proteína do leite de vaca, pede também anticorpos relacionados à caseína. A caseína, gente, ela é a principal proteína que tem no leite de vaca, mas não é a única. E pode sim acontecer do seu bebê ser APLV e ele não ter alergia da caseína, ele tem alergia de outra proteína do leite. E aí vem negativo para caseína, mas vem alto para outra proteína, para leite de um modo geral. Então aí o médico já pode desconfiar que tem alergia sim do leite, mas não é da caseína, é de outra proteína. Então eu percebo na minha prática clínica como nutricionista especializada em alergias alimentares, muitas mamães me procurando com um monte de dúvidas por causa dos exames, né? Inclusive eu falei também na última live um outro detalhe importante sobre exame. Às vezes acontece o contrário. Olha como é complexo esse negócio de alergia alimentar. Olha como é realmente uma caixinha de surpresas. Às vezes acontece do exame de sangue, né, no caso, ou até mesmo de pele, dar positivo para outros alimentos que você às vezes nem imaginava. Às vezes vem positivo para ovo, positivo para um monte de coisa, só que às vezes a criança não reage a esses alimentos. Então, só por isso que eu vou repetir, só o exame de sangue não fecha o diagnóstico, porque às vezes o seu bebê vem lá mostrando que tem alergia a outros alimentos e o médico manda você tirar tudo aquilo de alimento e na verdade não precisava. A gente só vai excluir alimentos da dieta que a criança apresenta reação. Então por isso a gente não pode usar só o exame de sangue. O exame de sangue vai servir pra gente ter um norte. Então o que vai acontecer, por exemplo, se o exame de sangue vier positivo, sei lá, vamos usar aí como exemplo, deu positivo para ovo. Ai, mas eu sempre dei ovo pro meu filho, nunca percebi nada de diferente. Então pode ser que o seu filho tenha anticorpos ou tenha desenvolvido em algum momento da vida esse anticorpo específico para combater a proteína do ovo, mas que hoje em dia o organismo dele já deu conta disso daí e ele não tá fazendo reação. Mas pode servir para que o bom profissional, aquele profissional que é realmente especializado em alergia, possa fazer um TPO, que é o teste de provocação oral, com o ovo, para realmente comprovar de que aquilo é um falso positivo. Ou o contrário, né? Como eu falei pra vocês, às vezes dá negativo, mas o seu filho claramente tem sintomas. Aí o que vai acontecer? Pra comprovar, a gente faz o TPO também. Então, normalmente, via de regra, o básico é a gente usar 3 tipos de investigação, vamos dizer assim, para um bom diagnóstico, que é o exame de sangue ou o exame laboratorial, a história clínica, que vai servir inclusive pro profissional saber que tipo de exame ele pede, e o TPO, que é o teste de provocação oral, que a gente chama de padrão ouro para diagnóstico de alergia alimentar, né? Eu tô falando de alergia alimentar, tá, gente? Eu não tô falando de outras alergias, não. Por que a gente chama de padrão ouro de alergia alimentar? Porque é uma forma da gente comprovar a existência da alergia ou a não existência da alergia de forma prática. Então, independente do resultado do exame de sangue, quando a gente faz o teste de provocação oral, a gente consegue uma comprovação mais assertiva se a criança tem ou não alergia. E como que faz esse tal de TPO? O TPO nada mais é do que a gente excluir o alimento que a gente está desconfiando que está causando alergia da dieta, faz que nem como se fosse um teste prático, né? Então, vamos usar como exemplo de novo a PLV. Eu tô desconfiada que meu filho tem a PLV e o exame dele deu negativo, mas eu tenho certeza, assim, eu tenho quase certeza, porque ele tem todos os sintomas, etc, etc. Aí o que a gente vai fazer para fazer o teste de provocação oral? Você vai fazer uma dieta sem nada de leite, exclui completamente a proteína de leite da dieta por 15 dias, e aproximadamente 15 dias, tá? Quem vai definir o tempo aí vai ser o médico também, ou o profissional que tá acompanhando. Você vai excluir por 15 dias e vai observar se os sintomas diminuíram ou às vezes até sumiram. Aí, poxa, parece que meu filho melhorou. Já é um indicativo de que realmente ele tem alergia. Aí depois, para fazer a contraprova, a gente
inclui novamente essa proteína na dieta, e aí se os sintomas voltam, aí já é a prova, né, definitiva de que realmente tem a alergia. Então, independente do que deu nos exames laboratoriais, a hora que você faz um TPO, ele comprova na prática, com o alimento, na hora de ingerir o alimento, se o seu filho tem ou não esta alergia. Só que lembrando que eu tô explicando aqui mais ou menos como é que faz um TPO, mas, gente, não é pra fazer TPO em casa não, hein? Pelo amor de Deus. Eu assisti a live daquela nutricionista, a doutora Isabela, que é especialista em alergias alimentares. Ela falou que era só excluir por uns dias, depois colocar de novo o alimento que eu tô achando que causa alergia, eu vou fazer isso. Não, hein? Pelo amor de Deus. Vocês têm que procurar um profissional para orientar, porque existem casos que, inclusive, precisa ser feito sob supervisão do profissional, porque pode ter risco de anafilaxia, que é raro nos casos de APLV, mas pode acontecer, tá? Então, pelo amor de Deus, não é pra fazer sozinho em casa o TPO, não, tá? A não ser que o profissional que está acompanhando oriente a fazer em casa. Mas aí ele vai te passar uma orientação, não é só, assim, o bom profissional, né, vai te passar um cardápio, vai te falar quantidade, principalmente quando você for reintroduzir pra fazer aquela contraprova, porque a hora que você excluir, tudo bem, né? A gente excluir a proteína que tá causando alergia não vai fazer mal até se a pessoa não tiver alergia. Agora, você retornar, reintroduzir para fazer aquela contraprova de que a criança realmente tem alergia, e se ela realmente tiver, pode ser perigoso. Então, sempre sob orientação de profissional. E em alguns casos, na hora de reintroduzir, tem que ser assistido, tem que ser feito num hospital ou no consultório do médico, tá? Tem quantidades certas para você oferecer para essa criança, para não correr nenhum risco sério de vida. Então, gente, por favor, não é para fazer sozinho o TPO. Eu só tô falando para vocês da existência desse exame, porque este é o exame mais, assim, como que eu poderia dizer, padrão ouro mesmo, como a gente diz, né? É o principal exame para diagnóstico de alergia alimentar. Então, o ideal é fazer aí esse combo para investigar, tá? Mas aí vocês podem me perguntar assim, poxa, mas como que eu faço para saber se o meu filho precisaria fazer esses exames, né? Como que eu sei? Quais são os sintomas, né? Como é que eu vou conseguir saber se o meu filho pode ter ou não uma PLV, para daí eu procurar um profissional e aí fazer todas essas investigações? Então você vai, claro, prestar atenção nos sintomas. E quais são os sintomas? Aqui a gente tem uma outra situação que é muito variável e que também atrapalha um pouquinho o diagnóstico de alergia, que são realmente os sintomas. Como eu falei para vocês no comecinho da live, as alergias alimentares apresentam sintomas que são muito facilmente confundidos com doenças e vice-versa. Então a gente tem que prestar um pouco de atenção nisso também. Então, normalmente, a criança que é a PLV ou que pode ter uma PLV, ela vai apresentar mais de um sintoma, né? Normalmente 2 ou mais sintomas associados. Eu vou falar para vocês quais são os principais tipos de sintomas. Os mais comuns de alergia à proteína do leite de vaca são urticária e dermatite atópica e problemas gastrointestinais, principalmente vômito. Então, olha só que interessante, normalmente quando eu falo para as pessoas que sintomas na pele, alergias de pele, são sintomas muito comuns quando a criança tem alergia à proteína do leite de vaca, as pessoas até se espantam, né? Porque normalmente quando a gente pensa em alergia alimentar, a gente relaciona só sintomas digestivos e gastrointestinais. A gente normalmente não associa com um problema de pele, com um problema de infecção respiratória, e na verdade é muito, muito comum que a criança apresente também sintomas na pele quando é uma criança que pode ter a APLV ou alergia à proteína do leite de vaca, tá? Então a urticária ou a dermatite atópica pode ser um sintoma de APLV, é um sintoma bem comum, e a presença de vômito também, principalmente depois de ingerir o leite. A criança toma o leite ou alguma coisa que tenha leite de vaca, né, proteína do leite de vaca, e pouco tempo depois, ou algumas poucas horas depois, ela vomita. Um outro sintoma gastrointestinal muito comum também em crianças que têm APLV são alterações intestinais com diarreia ou prisão de ventre severa. Então é aquela criança que às vezes fica uma semana sem conseguir fazer cocô. Não é assim 1 ou 2 dias não, tá? Fica bastante tempo. E também as fezes com presença de muco, também expliquei isso pra vocês na última live, como é que faz para identificar, né, o que é o muco.
Acho que não foi na live não, acho que é um vídeo que tá no canal, mas enfim, já fiz um vídeo explicando como que é esse muco que tem nas fezes. Ou então a presença de sangue, às vezes pode ter os dois juntos, tá? Muco e sangue, ou às vezes só o muco, ou às vezes só o sangue. E menos comum é a criança apresentar essas infecções no trato respiratório. Então, por exemplo, aquela criança que apresenta sinusite, aquele nariz sempre escorrendo, aquela a gente fala que é criança catarrenta, né? O pessoal assim, mais popularmente falando, né? Aquela criança que tá sempre com o nariz escorrendo, tem otites de repetição, que são as infecções de ouvido, infecção de garganta, todas essas infecções que a gente tem aqui nas vias respiratórias superiores, que a gente fala, né? Que tem assim toda hora, sabe? Aquela criança que tem uma infecção, aí você dá um antibiótico, trata, dali a pouco ela tá de novo. Aquela criança que toda hora, né? Por isso que a gente fala que é infecção de repetição, tá toda hora repetindo. Então a criança que tem essas infecções de repetição pode ser também um sintoma de alergia à proteína ao leite de vaca, tá? Mas não significa que toda criança que tiver um desses sintomas é alergia à proteína do leite de vaca, tá? Pode não ser. A criança pode apresentar, por exemplo, uma dermatite atópica por outro motivo, ou uma infecção de repetição por outro motivo. Então, a gente vai desconfiar de APLV quando a criança apresenta 2 ou mais sintomas associados. Então, por exemplo, é uma criança que tá lá com muitos gases, muita cólica, você percebe uma alteração no cocô da criança, né? E também tá cheia de alergia na pele. Aí você já desconfia, são 2 sintomas característicos, né? Ou aquela criança que tá sempre vomitando e toda hora com o nariz escorrendo, toda hora com infecção. Então, normalmente vai ser uma criança que apresenta 2 ou mais sintomas associados. Eu esqueci de comentar, um outro sintoma também muito comum, né? Um outro sintoma gastrointestinal muito comum é a distensão abdominal, que é a criança fica com aquela impressão assim do abdômen distendido, né? Aumentado, porque é uma criança que tem muitos gases, né? Então a criança apresenta mais gases, cólica, né? Principalmente o bebezinho, que a gente sabe que é comum, né? É normal apresentar um pouco de cólica, um pouco de gases, mas existe um limite aí que a gente considera normal, né? Então é aquela criança que passou esse limite, sabe? Que ela tem muita cólica, muitos gases, tá toda hora se retorcendo, é aquela criança que não se acalma quando é alimentada, né? Principalmente quem amamenta, sabe que a hora que a gente coloca o bebezinho no peito, ele dá uma acalmada, né? Normalmente o bebê se acalma, alguns até dormem mamando, e aí é aquele bebê que não vai se acalmar na hora que ele tá mamando, porque ele vai ter um bem-estar muito rápido, muito momentâneo, e depois ele vai começar com cólica, com isso, com aquilo. Então, dessa forma, observando estes sintomas, é que a gente vai desconfiar que o bebê pode ter sim a PLV. E aí, quando você desconfia, você vai procurar um profissional especializado para que ele saiba fazer um diagnóstico correto, seguindo todos esses passos aí que eu falei para vocês de exame. E aí eu quero até aproveitar e incluir aqui uma outra pergunta que as mamães me fazem muito, mas que vale a pena eu comentar, já que nós estamos falando de procurar um profissional especializado, é que as mães às vezes têm dúvida, o que eu procuro? Um alergista ou um gastropediatra para conversar sobre essa possível alergia alimentar? Vai depender um pouquinho do tipo de sintoma que seu filho tem, né? A gente pode ter profissionais especializados nas 2 áreas, e pode ter profissional que não sabe patavinas nossa, eu não sei nem se existe esse termo patavina, mas que não sabe nada de alergia alimentar. E que é aí gastro, pediatra e tudo mais. Mas vamos supor que você tem aí os profissionais especializados em alergia alimentar. Se a sua criança está apresentando mais sintomas na pele, vale a pena você procurar um alergista. E se a sua criança está apresentando mais sintomas gastrointestinais, vale a pena você procurar um gastropediatra. Lembrando que sejam especializados em alergia alimentar, tá? E claro, né, para você obter um bom tratamento, uma boa orientação, já que a alergia alimentar, a base do tratamento é a dieta, procurar uma nutri que seja especializada também em alergia alimentar para te orientar em todos os detalhes, tá? Porque a base do tratamento da alergia alimentar é a dieta. Não existe outro tratamento, não existe pílula mágica e não existe remédio. A gente até pode usar remédio sim, para melhorar a qualidade de vida e para diminuir alguns dos sintomas, enquanto
o organismo ainda não se desensibilizou do consumo da proteína, né? Porque às vezes demora uns dias, a gente começa aí a fazer dieta, exclui totalmente, mas você ainda tem a proteína, né? No caso, a criança ainda tem a proteína que tá causando alergia no organismo. Demora aí um tempinho pro organismo se limpar, vamos dizer assim, né? Então, neste período, a gente pode usar alguns medicamentos para trazer mais bem-estar. Então, remedinho para cólica, algum tipo de analgésico, remédio para refluxo, simeticona para diminuir os gases. Então, sim, a gente não só pode como deve. Os remédios existem para ajudar, né, a melhorar a qualidade de vida, mas não tem remédio que vai tratar a alergia alimentar se você não excluir o alimento que está causando alergia. Eu já atendi muitas mamães que às vezes falam assim para mim: o pediatra do meu filho me receitou o remédio XYZ para tratar o refluxo e fazia efeito no começo e agora não faz mais. Não faz mais porque não tá fazendo o tratamento da dieta, né? Não fez a dieta de exclusão. É só ela que vai acabar com o refluxo. Porque medicamento, gente, inclusive antialérgico, e isso eu posso falar por experiência própria, porque eu sou uma pessoa muito alérgica também, já contei isso aí em outras lives e vídeos meus, né? Não vou falar sobre isso agora para não fugir muito do tema, mas eu posso dizer isso para vocês por experiência própria. Todo medicamento, inclusive antialérgico, quando a gente usa por muito tempo, de forma muito contínua, o organismo meio que se acostuma com o medicamento e ele para de fazer efeito, né? Então esses medicamentos, eles servem pra gente usar numa crise, enquanto a gente ainda não estabilizou os sintomas ou não parou de fazer sintoma, enquanto o organismo tá se limpando, né, tá se desintoxicando do alimento, né, da proteína que causava alergia. Então, nesses casos, tá, os medicamentos existem para serem utilizados nesses casos, devem ser utilizados para trazer mais bem-estar pra gente, mas a gente não pode ter nos remédios a salvação da lavoura. É só remédio que vai resolver o problema. Não vai adiantar nada se não mudar a dieta, não fizer a dieta e o tratamento certo. E isso vale também para fórmulas infantis, tá? A fórmula infantil não serve também como tratamento, tá? A fórmula infantil, ela serve apenas como um substituto. Você tirou o leite de vaca, né, a proteína do leite de vaca, você vai oferecer outro tipo de leite para a criança, porque a criança nos primeiros anos de vida não vai querer ficar sem leite. Principalmente se for antes dos 2 anos de idade, que é a idade em que a criança deveria estar recebendo leite materno. Então, neste caso, a gente, ao tirar o leite, tem que substituir por uma fórmula. O ideal é que ela mame no peito, né, que ela receba o leite materno, mas caso esse não seja possível, a gente vai utilizar a fórmula, é a nossa primeira escolha quando não é possível oferecer o leite materno. Só que a fórmula não é remédio, né, gente? Também não adianta nada você tira a proteína do leite de vaca, né? No caso, o leite. Vamos supor que seja uma criança que estava tomando leite de vaca mesmo. Você tira esse leite da fórmula, mas não faz o resto do tratamento, também não vai adiantar. Porque fórmula não é remédio. Eu já vi várias mamães perguntando assim também. Principalmente nesses grupos aí de mães. E quanto tempo demorou pro seu filho parar de ter sintoma depois que você começou a dar fórmula? Aí depende, né? Se a criança se alimentava só da fórmula, é uma coisa. Agora, se é uma criança que já se alimenta de outros alimentos, que pode ter contato com traços, que pode ter contato com a proteína no ambiente, aí só a fórmula não vai adiantar. Então, a fórmula também não é medicamento, ela é só um substituto para a proteína do leite de vaca, né? Ou do leite que estava oferecendo aí essa proteína, ou o alimento que estava oferecendo essa proteína para o bebê. Então, a fórmula também não é remédio, tá? A única coisa que vai funcionar é a dieta de exclusão. E aí, se você fizer a dieta direitinho, prestando atenção em todos os detalhes que eu sempre comento aqui com vocês, e comento principalmente pro pessoal que tá dentro do programa Chega de Alergia, aí sim a criança vai estabilizar os sintomas, vai parar de ter sintomas sem precisar ficar tomando um monte de remédio, um monte de coisa. Vocês vão ver que quem faz direitinho, inclusive acaba economizando, porque acaba cada vez menos tendo que utilizar medicamentos. E aí, além de você trazer muito mais qualidade de vida para o seu filho, que para nós mamães já é uma grande coisa, né, porque a gente sofre junto com eles quando eles estão sofrendo, você ainda aumenta muito, muito mais as chances dele fazer parte daqueles 80% de crianças que vão desenvolver a cura à PLV.
né? Você diminui a inflamação intestinal, você melhora a qualidade de vida, melhora o sistema imunológico, contribui com o amadurecimento do sistema imunológico, enfim. Só traz benefícios fazer a dieta direitinho, tá? Tem muita mamãe também que tem a dúvida em relação ao déficit de crescimento e ganho de peso nas crianças que têm alergia alimentar ou a PLV. Pode acontecer, pode ser inclusive por conta da alergia, porque depende muito também do sintoma que a criança apresenta. Então, se é uma criança que apresenta como sintoma principal diarreia, vômito e etc., vai ser realmente mais difícil dela conseguir ganhar peso, né? Então, na verdade, não é a alergia em si que está causando esse déficit, mas sim o sintoma da alergia. Só que não é uma regra, tá? Inclusive, existe muita criança que tem alergia alimentar, que é a PLV, e que não tem problema nenhum, tanto no ganho de peso quanto no crescimento. Então, cuidado com isso, porque eu já vi profissional atender mamães que estão aí desconfiadas que o filho tem alergia alimentar e falar assim: seu filho não tem alergia alimentar não, tô vendo que é uma criança saudável, tá no peso certo, no tamanho certo, é uma criança que brinca, né? Então, fica dando a entender que toda criança que tiver alergia alimentar vai ser uma criança mirradinha, que não cresceu, que não ganha peso. Então, pode acontecer sim, mas não é regra, tá? Se o seu filho apresenta aqueles sintomas que eu comentei antes, mas não tem perda de peso ou déficit de crescimento, não significa que não tenha a alergia. Assim como ter um déficit de peso e de desenvolvimento não é necessariamente porque tem alergia, pode ter outro motivo, né? Outro causador desse déficit de desenvolvimento e crescimento e ganho de peso, enfim. Tá bom? Então essa é uma outra dúvida muito comum das mamães. Se meu filho não tá perdendo peso, nem tá crescendo normal, né? A curva dele de crescimento tá normal toda vez que eu levo no pediatra, então meu filho não deve ser a PLV, não. Mesmo assim, ele passa mal às vezes quando ele toma leite, ele tá aí com umas alergias de pele, mas eu acho que não é, não, porque ele tá no tamanho normal, tá ganhando peso. Não, pode ser que ele seja assim, tá? Porque não é regra. Tem muita criança que é a PLV, mas que tá aí crescendo e ganhando peso. Só que traz todo aquele mal-estar, né? E aquela qualidade de vida diminuída, que é isso sim característico da alergia alimentar, né? De todas, não só a PLV. Aquela criança que tá mais irritadinha, ou que não quer comer os alimentos, ou que come e fica com cólica, fica com gás, tem essas alergias de pele, que como eu falei, às vezes, né, a gente não associa com uma alergia alimentar, então começa lá, passa pomada de alergia, dá antialérgico e não sara aquela bendita daquela pele. Por quê? Porque a criança continua comendo a proteína que tá dando essa alergia. Então não tô dizendo que toda alergia de pele é porque tem alergia alimentar envolvida, mas se for sintoma da alergia alimentar, não vai adiantar também você fazer nenhum tratamento para pele sem excluir essa proteína da dieta. Então, mais uma vez, vou repetir que é para vocês não esquecer. Eu sei que às vezes eu sou um pouco repetitiva, mas é para martelar mesmo na cabecinha de vocês e vocês não esquecerem que o único tratamento que funciona para alergia alimentar é excluir o alimento que causa alergia, tá bom? Então, isso vai valer independente do sintoma que a criança está apresentando. Se é sintoma respiratório, se é na pele, se é tudo junto e misturado, né? Então, só pra gente relembrar, pra gente encerrar a nossa live de hoje, como saber se o seu filho tem APLV. Primeiro, você vai prestar atenção nos sintomas, né? Então, eu comentei com vocês aqui que os principais sintomas são sintomas na pele, urticária e dermatite, e sintomas gastrointestinais, vômito, alterações intestinais, né, do tipo diarreia ou prisão de ventre severa, e a presença de muco ou sangue nas fezes, que pode acontecer também, mas também não significa que toda criança que tem a PLV vai apresentar muco e sangue nas fezes, tá? São sintomas que podem aparecer e que são mais comuns. São esses dois sintomas, o sintoma de pele e o sintoma gastrointestinal. Normalmente a gente vai desconfiar de APLV quando a criança apresenta 2 ou mais sintomas associados, tá? A não ser que o seu filho, o seu bebê apresenta um sintoma só e você já investigou de tudo quanto é jeito e dá tudo, nada você só não investigou ainda a alergia alimentar, aí vale a pena também investigar
para realmente descartar essa hipótese, né? Mas normalmente a gente desconfia quando tem 2 ou mais sintomas. E pode acontecer também sintomas no trato respiratório, especialmente nas vias respiratórias superiores, que é nariz, a criança que tem sempre sinusite, nariz escorrendo, garganta, formação de muco, né? Pigarro, muita secreção, infecções de ouvido, e que isso vai acontecendo sempre, né? Toda hora, aquelas infecções de repetição também pode ser um sintoma de APLV, também é um sintoma bem comum, tá? E pode acontecer também até da criança ter assim um sintoma muito mais perigoso, né? Que é o que a gente chama, oh meu Deus, enrosquei aqui, que é o que a gente chama de choque anafilático. Pode acontecer, é mais raro em APLV, mas pode acontecer, tá? Então, primeira coisa é a gente prestar atenção. A Nanda tá perguntando se tem algum tipo de exame para confirmar a PLV. Nanda, eu acho que você não tava aqui no comecinho da live, né? Eu falei sobre isso, eu falei que não existe um exame específico para confirmar a PLV. Então, normalmente, o bom profissional, ele vai usar mais de uma forma de investigação. O que significa isso? Ele pode sim pedir exame laboratorial, então pedir um exame de sangue, um exame de pele, mas ele não pode se basear só nesse exame, porque existem diferentes tipos de alergia, ou melhor, de manifestação do corpo em relação à alergia, né? Eu expliquei aqui no comecinho da live que não é sempre que o corpo, ou melhor, não é toda criança que tem a PLV que vai mandar anticorpos para combater aquela proteína. Às vezes o organismo usa de outro mecanismo para combater a proteína, né? Porque você deve saber que a alergia está relacionada com o sistema imunológico e só aparece nos exames laboratoriais, exame de sangue, exame de pele, quando é uma alergia que o organismo usou os anticorpos para combater a proteína que ele achou ali que é um intruso, né? Então a gente come o alimento, aquela proteína do alimento, quando chega lá no nosso organismo, o corpo pensa, né? Ele imagina que aquela proteína ali é um intruso e ele joga anticorpos lá para combater esse intruso. Mas às vezes não são anticorpos que o corpo usa. Ele pode usar células. A gente tem também alergia mista. E aí essas outras alergias, elas não aparecem no exame de sangue ou no exame. Então pode acontecer, por exemplo, de você fazer um exame de sangue e o exame dá negativo, mas o seu filho tem a alergia. E aí como é que você vai fazer? Um bom profissional e realmente especialista em alergias, ele vai usar outras formas de investigar. Uma forma de investigar para comprovar melhor se tem alergia ou não é fazer o TPO, que é o teste de provocação oral, que é um teste que a gente faz, é um teste prático, é um teste que se faz com a dieta, tá bom? Não existe um exame para comprovar assim a PLV, tá? O exame de sangue, ele pode servir para comprovar a PLV quando ela é IgE mediada, que é a que usa os anticorpos, mas e se não for o caso do seu filho? E é muito comum, viu, a PLV que não apresenta anticorpos como mecanismo de combate, né, da proteína do leite. E aí só com TPO, só com teste de provocação oral. Então se você desconfia que seu filho tem alergia, que ele tem os sintomas que eu tô falando aqui na live, e você acha que ele tem, você e fez um exame aí que deu um negativo, tem que partir para outras investigações antes de excluir totalmente a hipótese da alergia, tá? Geralmente, com quanto tempo a criança sara? Minha bebê tem 3 meses, apresentou sangue nas fezes, estou fazendo dieta da proteína do leite. Então, sangue nas fezes é um sintoma bem comum, é bem possível que tenha mesmo a PLV. Aí o tempo vai depender um pouquinho do tipo de sensibilidade que a sua bebê tem. Então, se ela for uma criança um pouco mais sensível, e esse grau de sensibilidade também é muito difícil da gente medir num exame, mas vai depender então desse grau de sensibilidade dela, e vai depender também do quão vamos dizer assim, com quão contaminado, entre aspas, tá o seu organismo de proteína do leite, porque isso depende também até do seu próprio organismo. Tem pessoas que, fazendo a dieta, em 10 dias o organismo já tá limpo de proteína. Tem pessoas que demoram um pouquinho mais. Então vai depender, pode demorar até uns 30 dias, 45 dias pro seu organismo ficar completamente limpo da proteína do leite, tá? E você tem que prestar bem atenção se você tá fazendo também a exclusão completa, tá?
tá? Porque não é só você tirar leite e derivados, não. Você tem que tirar os traços, tem que tirar do ambiente, né? Isso tudo também depende da sensibilidade da criança, mas falando assim de um modo geral para você, não tem como a gente falar com quanto tempo a criança sara. Até porque sarar, eu não sei se você está querendo dizer com isso deixar de ter sintomas ou não ser mais sensível a proteína do leite, né, que é a cura realmente, que é sarar, né? Então, deixar de ter sintomas acontece muito antes do que a criança realmente obter a cura, né? Também falei no comecinho aqui da live que 80% das crianças obtêm a cura completa dessa alergia, né? Então significa que quando for adulta, quando for maiorzinha, vai poder tomar leite ou pelo menos ingerir alimentos que contenham proteína do leite de vaca numa boa. Mas isso pode demorar meses, às vezes até anos. Agora, estabilizar o sintoma, deixar de ter sintomas, se você fizer o tratamento direitinho, em poucos meses, assim, normalmente menos, tá? Então, voltando ao que a gente estava recapitulando. Primeira coisa, prestar atenção nos sintomas. Segunda coisa, procurar um profissional realmente especializado em alergias alimentares. Por favor, mamães, eu vejo muito erro diagnóstico por aí e um erro diagnóstico pode ser um divisor de águas na cura ou na estabilidade dos sintomas do seu filho, né? Então, procurar um profissional que não sabe orientar da forma correta, não faz diagnóstico correto, pode ser, assim, muito prejudicial à saúde do seu filho. E o terceiro, né, gente, depois de você ter a comprovação ou não, você vai seguir aí o tratamento, tem que ser um tratamento correto. Eu que agradeço.